Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vem aqui comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é sobre redação, mas não é qualquer aula, é uma aula de revisão, para você ter noção sobre o que nós trabalhamos até agora. Então, o nosso objetivo é mostrar a vocês todos os aspectos da redação e mostrar até agora o que foi trabalhado e o que provavelmente nós ainda iremos trabalhar. E aí eu quero que você entenda o seguinte: esta aula é, sem sombra de dúvidas, uma das aulas mais importantes que você tem para o concurso do Enem. Não desmerecendo as outras disciplinas, porque é óbvio que toda disciplina do Enem é importante, mas a redação é o grande diferencial. É aquilo que, de repente, vai fazer com que você seja aprovado, classificado e talvez até nas cabeças, podendo escolher aquele curso que você sempre sonhou, como medicina, engenharia, direito e por aí vai. E não apenas, eu tenho que passar e qualquer coisa que eu passe está de boa para mim, está servindo. Não, você vai ter a oportunidade de passar nas cabeças. E a oportunidade vai ser em cima da redação, conseguindo a tão sonhada nota 1000. E para conseguir o 1000, você tem de entender como é que funciona a redação. E não é só a redação do Enem, mas qualquer produção textual que você venha fazer para qualquer concurso. Dentro de um texto, nós temos os aspectos macrotextuais e os aspectos microtextuais. Antigamente, o Enem não dava muita atenção principalmente para os aspectos microtextuais e alguns aspectos também macrotextuais. Era uma correção muito tranquila, muito solta, muito jogada. Tanto é que você já conheceu e conhece as histórias de algumas redações em que o camarada conseguiu até a nota máxima colocando receita de miojo, falando sobre hino de futebol. Hoje em dia, isso não acontece. Por conta dessas bobeiras que ocorreram nos últimos concursos, agora a correção é extremamente criteriosa. Então, o camarada vai sim cobrar o aspecto macrotextual e com certeza também vai cobrar o microtextual. Então, quando a gente fala em aspecto macrotextual, eu tenho aqui a pertinência de conteúdo e abordagem do tema. Ou seja, se você realmente entendeu o tema que está sendo ali trabalhado, porque caso você fuja ao tema, é óbvio que vai acarretar um 0. Você tem ali a apresentação, a legibilidade, as margens e parágrafos. No final das contas, é se o teu texto é legível, está bem apresentado ou não. Ou seja, é um texto que tem ali os parágrafos bem constituídos, que tem as margens bem constituídas e não simplesmente aquele blocão, aquele borrão que você faz de qualquer jeito, como se estivesse trocando um texto com um amigo de futebol. Aí você tem aqui a estrutura textual, que é a construção pertinente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, hoje não há como você produzir a chamada dissertação argumentativa que tanto nos cobram nas provas de concursos, sem que o seu texto tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Na época em que nós estávamos na escola, quando éramos bem piquitititos, nós chamávamos de texto que tinha estrutura linear, ou seja, o chamado texto em prosa, aquele texto que tem início, meio e fim. Mas como nós já somos mais evoluídos, não vamos ter um texto que tem início, meio e fim. Nós vamos ter um texto de introdução, desenvolvimento e conclusão. E nós temos também que priorizar a objetividade, a ordenação e a clareza de ideias. Como assim? A ideia é que o meu texto seja sempre um texto bem entendido, para que eu possa tirar uma nota elevada. Então é por isso que eu tenho de ser objetivo e tenho que trabalhar com ordenação, a clareza das minhas ideias. Como assim? Vamos lá, ó. Vocês já devem ter ouvido falar num sistema linguístico chamado sistema SVC.
Basicamente, nós estudamos isso para entender como é que funciona a análise morfossintática, em que eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Beleza, a gente também estuda isso daqui para poder estudar pontuação, que é muito importante para nós numa redação saber pontuar corretamente, até mesmo porque a vírgula pode modificar completamente o sentido de um texto. Então, eu tenho de entender que a vírgula básica a ser estudada é aquela vírgula que não pode interferir na estrutura direta, ou seja, um texto que possui ordem direta, ele não pode conter interrupções. Então, eu não posso ter vírgula entre o sujeito e o verbo, assim como eu não posso ter vírgula entre o verbo e o complemento. Só que, mais do que isso, eu tenho de entender que o texto para um concurso deve ser produzido exatamente nesta ordem, na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Como assim, Sidney? Por quê? Eu não posso fazer uma inversão num texto? Está errado? Não está errado você fazer uma inversão. Não está errado, demasiadamente errado. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, você não está produzindo um texto para o seu professor da escola, você não está produzindo um texto para um amiguinho da escola, você está produzindo um texto que vai concorrer com milhares de textos para conseguir uma boa nota. E aí o avaliador, ele não está corrigindo 10 redações, 20 redações, 50 redações, ele está corrigindo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 redações e talvez até mais. Aí você para e pensa, será que esse cara, ao fazer a leitura de um período, se ele não entender porque você fez uma inversão, você acha que ele vai fazer uma segunda leitura daquele texto? Está meio truncado aqui, de repente tem uma inversão, vou fazer uma nova leitura, porque de repente estou diante de um gênio. É óbvio que não. Ele, na hora que lê e não entender, ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então, gente, quando estamos produzindo um texto para concurso, o objetivo deste texto é ser claro, é ser entendido, para que a minha nota seja elevada. Então, eu sempre vou produzir primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. E, Sidney, quem foi que inventou esse sistema linguístico? Nós, você inventou. Qualquer falante comum de língua portuguesa utiliza esse sistema desde quando começou a falar. A gente não sabia nem pronunciar o verbo corretamente e já dizíamos, eu sabo isso. Então, gente, é o principal sistema. Só que é o seguinte, acompanha aqui comigo. A gente falou agora sobre a questão da macroestrutura. Beleza. Se isso aqui, ao invés de ser um curso para o Enem, fosse um curso de redação para concurso, imagina que você esteja num preparatório para concursos públicos, num curso presencial. Pô, a galera quer ganhar dinheiro. Então, você tem um professor de gramática, tem um professor de interpretação e tem um professor de redação. Mas eu já cansei de falar que está tudo misturado, não já falei? E aqui a gente até separa, porque às vezes o camarada realmente só quer aquele aspecto. Mas entendam, para eu poder fazer uma análise textual, eu antes tenho que fazer uma análise gramatical. E uma redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Eu pego qualquer tipo de texto para ler. Ou seja, eu quero interpretá-lo, eu quero entendê-lo, eu vou fazer perguntas para esse texto, eu quero me contextualizar. Se for uma narrativa, por exemplo, quais são as famosas perguntinhas? São 4. Eu quero saber quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. E se eu tiver de produzir? Caramba, eu tenho de responder, eu tenho de dizer quando, onde, como e quem. Ah, professor, mas hoje em dia eles não vão cobrar uma narrativa para a gente na prova do Enem, eles vão cobrar a chamada dissertação. Isso daí é que está pegando para a gente, porque é sempre assim aí. Como é que fica? Quando você pega um texto que é dissertativo, o que você faz na hora da leitura? Você quer perguntar o porquê e o para quê das coisas. E se você tiver de produzir, você tem de responder o porquê e o para quê das coisas. Então, gente, está tudo interligado. E aí é o seguinte, para eu começar a fazer uma análise textual, eu antes tenho que passar pela análise gramatical. E qualquer tipo de texto que se preze, ele tem de ser bem redigido. Porque imagina o seguinte, não tem como eu ter ali uma estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, não tem como o meu texto ser totalmente coeso se eu não trabalhar bem
a parte gramatical, porque o camarada ele vai te cobrar isso. Tudo bem que um erro gramatical é menor que um erro de coerência, por exemplo, mas ainda assim um erro gramatical pode influenciar bastante na parte da coerência. Uma vírgula, uma crase, uma preposição muda completamente o sentido de uma sentença. Então, eu tenho que ficar ligado como é que isso funciona. E aí é o seguinte, geralmente quando você estuda redação num cursinho online, o que é natural o camarada fazer contigo? Eu quero que você entenda o meu trabalho. É natural que o camarada te ensine uma estrutura. Ele te mostre que ao falar de redação, você, na verdade, está falando das 3 possibilidades de organização de um texto, da narração, da descrição e da dissertação. Depois, ele vai te mostrar que a dissertação acaba sendo o objetivo fundamental no concurso, principalmente para o vestibular. Afinal de contas, a narração é fruto da imaginação, a descrição é fruto de uma observação e a dissertação é fruto da argumentação. Então, o camarada que vai produzir a prova, ele pensa, caramba, todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, mas nem todos são capazes de argumentar, e é por isso que a dissertação é o elemento mais cobrado no concurso. Só que aí o que o camarada vai fazer? Ele vai te mostrar possibilidades de textos dissertativos, ele vai mostrar as estruturas e provavelmente discutir alguns assuntos. Dificilmente o camarada vai trabalhar isso daqui, ó, a parte gramatical, até mesmo porque durante muito tempo professores, alunos entendidos do concurso do Enem diziam assim, a gramática, segundo plano, o importante é o processo de comunicação, ou seja, o texto é importante, a gramática não é importante. Só que eu te digo, meu companheiro, para alguém falar isso, é porque ele está ignorando. Eu não vou dizer que ele está sendo ignorante, porque às vezes você pode deturpar e achar que eu estou trabalhando isso em cima de um sentido pejorativo. Não. Ignorante no sentido de ignorar o fato. O que ele está ignorando ali? Ele está ignorando que um texto que tem uma regência ruim, que tem uma concordância ruim, que tem uma pontuação ruim, ele não vai ser entendido. Então, ele não vai ser coerente. Então, é de extrema importância que a gente entenda isso daqui, ó. Ortografia, para saber escrever corretamente a palavra, a acentuação, crase, aula de inadequação vocabular, repetição ou omissão de palavras. Olha só que importante. Quando eu estou falando, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo que ninguém estranha. Se eu estou escrevendo e repito várias vezes o mesmo termo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, numa prova em que o meu objetivo é a nota 1000, eu não posso ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Então, nós vamos estudar, sim, todos esses processos. Falha de construção frasal ou falta de paralelismo, pontuação, emprego de conectores. Isso é extremamente importante, ó. Concordância verbal nominal, regência verbal nominal, emprego de colocação de pronomes, vícios de linguagem, estruturas não recomendadas, empregos de maiúsculas e minúsculas. E aí se liga, vou chamar a atenção agora para o ponto 6, emprego dos conectores. Meu companheiro, se liga só. Se tem um elemento que você precisa aprender para produzir bem um texto ou para interpretá-lo, o nome desse camarada é conjunção. Porque a conjunção é a base da argumentação. Quando você trabalha a linha argumentativa de um texto, não tem como você trabalhar sem conjunção. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, proporcionalidade, se você não sabe conjunção? Então, você tem de saber as conjunções. A técnica que eu sempre trabalhei com os meus alunos, para que ele pelo menos tenha a base, é claro que depois ele vai perceber que isso daqui é um processo de interpretação, mas para que ele tenha a base, ele tem de, em casa, produzir 2 folhinhas de cartolina, em que nós teremos as conjunções coordenativas, que são 5, e as conjunções subordinativas adverbiais, que são 9 na gramática. Eu até brinco com o meu aluno, brinco não, né? Costumo dizer que além dessas 9, é bom também ele saber mais outras 2 que aparecem pelas tradições e nos auxiliam também no processo de escrita. Quem são essas 2? As locativas e as modais. As locativas indicam o lugar e as modais indicam o modo. Por quê? Porque isso daqui
É a base da argumentação, gente. Nós temos 5 mais 11 são 16. 16 elementos, 16 aspectos semânticos que vão possibilitar com que eu exatamente faça uma coesão sequencial, que é a sequência das ideias impostas ali no texto. E dentro dessas conjunções, 2 possuem um valor conjunto, que são exatamente o valor da oposição. Então, quando o camarada coloca para você, produza um texto dissertativo argumentativo, é impossível que você produza um texto argumentativo sem que ele tenha oposição. Para argumentar, tem de ter oposição. E dentro dessa oposição, eu tenho a conjunção coordenada adversativa e eu tenho a conjunção subordinada adverbial concessiva. Caramba, Sidney, isso é importante? Isso é importante, porque é com isso aqui que a gente vai manipular, que a gente vai argumentar. Qual é a diferença entre esses dois termos, já que os dois indicam oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva, ela serve para minimizar. Caramba, Sidney, até agora eu não entendi nada. Então, você vai entender neste exato momento. Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. E aí se liga. Vou fazer 2 pequenas analogias aqui para que vocês possam entender isto. Uma na base da brincadeira e outra mais séria. Então, imagina você, mulher, menina, que está em casa. Aí eu digo assim para você, te pergunto, você é solteira? Aí algumas vão falar, sim. Aí eu digo, então eu tenho um amigo para te apresentar. Aí você vai querer saber o quê? Você vai querer saber como é que ele é, se é bonitinho, coisa e tal. Aí eu vou e digo assim para você, eu digo que o meu amigo, que ele é feio. Aí eu te pergunto, você que está em casa, é um argumento bacana? Não, não é um argumento bacana, é um argumento desagradável, né? Só que eu vou continuar a frase. Eu digo que ele é feio, mas é rico. Aí agora, ficou ou não ficou interessante? Ficou interessante. Aí você vai falar assim para mim, Sidney, mas eu não sou interesseira. Tudo bem, mas você há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. Sem contar que agora a gente vai analisar aquilo dali gramaticalmente e semanticamente, porque o processo denota um sentido. Então, observa aqui comigo, ó. Eu coloquei o mais, que é uma conjunção adversativa que indica a oposição, do lado do rico. Então, eu enfatizo o lado do rico e minimizo o lado do feio. Então, beleza, ele é feio, mas ele é rico, e é isso que importa e você vai pegar. Mas eu poderia ter dito que ele é rico, mas é feio. Sidney, aí você está falando a mesma coisa, não estou não. Eu agora coloquei a adversativa do lado do feio, Então, eu enfatizei o lado do feio e minimizei o lado do rico. Tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E aí, eu vou pensar no ato de argumentação. Em todo ato de comunicação, em todo ato de fala, tem sempre um emissor, que é a pessoa que fala, e um receptor ou interlocutor, que é a pessoa que decodifica, que interpreta aquela mensagem. Então, uma tentativa argumentativa, imagina eu, Sidney, sendo o emissor, e você, mulher, que está em casa, sendo a receptora e interlocutora. Se eu falar para você que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando a favor do meu amigo. Eu estou tentando convencer você que está em casa a ficar com o meu amigo. Agora, se eu falar para você que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu estou tentando convencer você que está em casa a não ficar com o meu amigo. Está entendendo? E aí imagina o seguinte, imagina um jornal. Hoje em dia, vocês que fazem um vestibular, vocês têm de ser feras nas aulas de história e de geografia. Vocês precisam estar antenados no processo das atualidades, até mesmo porque essa atualidade que é trabalhada nestas disciplinas pode ser cobrada numa redação. O camarada pode cobrar ali o Estado Islâmico, pode cobrar ali uma questão do Lava Jato, pode cobrar uma questão da maioridade penal, porque tudo isso está em voga aí na sociedade. Então, você tem de estar antenado em relação a isso. Então, você precisa ler o quê? Jornais.
Por exemplo, para você produzir um texto dissertativo argumentativo, qual é a parte do jornal que você sempre precisa ler? O editorial, porque ali naquele espaço, a instituição, o jornal, expõe um ponto de vista deles acerca dos assuntos vigentes da sociedade. E aí imagina o camarada colocando na capa do jornal. Ele pode tentar te manipular. Como assim, Sidney? A gente pega revistas que notoriamente são de esquerda e revistas que notoriamente são de direita, pensando na ideologia política. Como é que eu consigo dizer se é de esquerda ou de direita? Porque eu percebo as intenções linguísticas. Se eu não perceber as intenções linguísticas, eu não vou saber se é de esquerda ou de direita e eu vou reproduzir aquele pensamento, ou seja, eu viro massa de manobra. Agora, se eu entendo, eu consigo filtrar o que é bom e o que é ruim. Então, imagina um jornal. Ele não vai dizer se é contra ou a favor do governo, mas ele vai tentar te manipular. Ele vai colocar assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que fica na tua mente? Que o preço está alto. Aí você fica puto. Passou o mês inteiro trabalhando, a conta de luz está 500, 600, 700 reais, você não consegue pagar, você fica contra o governo. O jornal conseguiu o que queria. Agora, se o jornal for a favor do governo, vai expor os mesmos dois fatos, porque é a obrigação dele, mas vai alterar. E vai dizer assim, ó, os preços continuam altos, mas os juros caíram. Caramba, é isso que vai ficar na tua mente, que os juros caíram. Aqui no Rio, então, a gente vai pensar logo em liquidação e vai correr para o Guarabara para poder fazer compra. E se eu estou fazendo compras, eu fico feliz. E aí qual é a associação que eu faço? Caramba, neste governo eu estou comprando. No governo de fulano de tal não comprava. Então, olha a importância de entender os aspectos de uma mera conjunção. E aí você vem falar para mim que não cai gramática no teu concurso? Pelo amor de Deus, se você não sabe gramática, você não sabe nada. E é por isso que nas nossas aulas de redação, além da parte da macroestrutura, nós também trabalharemos a microestrutura, porque é importante você entender uma regência verbal e nominal, uma concordância verbal e nominal, conjunção, pronome, é importante você saber crase, é importante você saber pontuação, porque assim você pode escolher o que realmente está dizendo, porque você sabe escrever. Se você não tem noção de gramática, você não consegue produzir um excelente texto. É quase impossível. E aí se liga, pegando essa estrutura aqui, ó, eu até posso colocar mais um exemplo para vocês perceberem a importância do processo. Vou colocar aqui, ó, choveu, mas fui à praia. E fui à praia, mas choveu. Aí você até pode pensar, caramba, Sidney, você está falando a mesma coisa. E não estou. Quando eu coloco choveu, mas fui à praia, a adversativa ficou do lado da ida à praia. Então eu enfatizei a ida à praia e minimizei a chuva. Sabe o que aconteceu com essa pessoa no passeio em que ele fez? Ele se divertiu. Tudo bem que choveu, mas o que importou para ele foi a ida à praia. Mas fui à praia, ainda assim. Então foi um passeio bacana, foi um passeio divertido. A chuva não atrapalhou em nada. Agora, quando eu coloco fui à praia, mas choveu, o que eu enfatizei? A chuva. E, consequentemente, minimizei a ida à praia. Então, esse camarada aqui, ó, o passeio dele foi estragado pela chuva. Foi um péssimo passeio, ó. Fui à praia, mas choveu. Então, meu companheiro, eu quero que vocês entendam que vocês têm a oportunidade, além de estudar comigo, de criar uma rotina pelos elementos mais importantes, porque eu sempre vou tentar te mostrar o que é mais importante para você estudar. E aí é o seguinte, tem a diferença do camarada que está fazendo, de repente, um vestibular pela primeira vez, e tem a diferença daquele que está tentando pela segunda, pela terceira, já está mais maduro, já sabe que tem de seguir alguns conselhos. Agora, se é o teu primeiro concurso, não tem por que você esperar reprovação para tomar vergonha na cara e começar a fazer as coisas certas, não é? Vamos tentar fazer de agora. E aí é o seguinte, meu companheiro, já que o objetivo desta aula é mostrar a revisão daquilo que foi trabalhado e de repente fazer uma menção do que ainda está por vir,
Se liga só no que nós já trabalhamos. Assuntos abordados até o momento. Nas sequências das nossas aulas, nós trabalhamos as 5 competências da redação no Enem. Por que as 5 competências? O Enem ele vai te cobrar 5 competências. Cada competência cobrada vale 200 pontos. Ou seja, 5 vezes 200, 1.000. Então, se você mandar bem nas 5 competências, você é capaz de chegar ao tão almejado 1.000. Se você não mandar bem, provavelmente você vai tirar uma nota menor. Aí nós trabalhamos o processo da estrutura dissertativa, da estrutura de um texto em prosa, que é a estrutura linear, que possui início, meio e fim, e que nós, carinhosamente, chamamos de introdução, argumentação e conclusão. Então, o objetivo central da nossa aula é trabalhar a dissertação, porque é o assunto mais cobrado nas provas. E é o seguinte, nós possuímos diversas possibilidades de produzir um texto dissertativo. Só que aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai facilitar a tua vida, porque é óbvio que o camarada que já fez um excelente ensino médio, ele já aprendeu isso daqui há muito tempo. Desde a época do ensino fundamental, ele já escrevia bem. Agora, o que a gente faz no nosso curso preparatório, seja online, seja presencial? Tentar preencher as lacunas de um péssimo ou de um ensino, de repente, defasado. É óbvio que eu tenho várias possibilidades de produzir um texto, mas a gente vai em cima do quê? Da forma mais simples, que é da ordenação das ideias. Ou seja, eu terei uma ordenação dos meus argumentos. Como assim? A forma mais simples de produzir um texto, que possua introdução, desenvolvimento e conclusão, é trabalhar com o elemento mais importante aqui, ó, na introdução, porque é o nosso cartão de visita. É aquilo que vai fazer a diferença para o seu texto ser uma nota boa ou ruim. Porque se você escolher a forma adequada de uma produção textual, a introdução já vai ser, de certa forma, um prenúncio do que será o seu texto como um todo. E aí, o que eu tenho que fazer aqui nessa introdução? Eu tenho que colocar um tópico frasal. Se a forma mais simples é trabalhar com uma ordenação de ideias, eu vou apresentar este tópico frasal, que é a frase mais importante, ou seja, meu texto todo vai girar em torno desta frase. E aí o que eu vou fazer para poder sustentar esta frase, já que o meu texto é dissertativo argumentativo? Eu vou apresentar argumentos. E diante destes argumentos é que eu terei o meu parágrafo de desenvolvimento. Dependendo do número aqui, é que eu terei o número de parágrafos de desenvolvimento. Então, se eu apresentar 2 argumentos, eu terei 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu apresentar 3 argumentos, eu terei 3 parágrafos de desenvolvimento. E aí eu vou seguir uma sequência de ideias, porque eu vou trabalhar na ordenação destes argumentos. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou trabalhar o desenvolvimento do argumento 1. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou trabalhar o desenvolvimento do argumento 2. E depois, o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar o tema. Como é que eu aprofundo o tema? Com conhecimento de mundo. De repente, aquele assunto ali você domina, então você tem como aprofundar. Se você não domina muito bem, você será superficial. Você até pode desenvolver, mas dificilmente você vai conseguir aprofundar. Agora, para finalizar, o que eu faço? Eu faço a retomada da introdução, mais a síntese do tema. E desta forma, o meu texto sempre estará coeso e coerente, porque ele vai ser um texto cíclico, ou seja, se eu fizer exatamente deste jeito, não tem como fugir ao tema. Não tem como eu começar a falar sobre um assunto e me perder no meio do texto. Opa, o texto começou bem, mas ele foi perdendo força, ele fugiu ao tema, ele está falando sobre outro assunto. Por que não tem como? Porque você vai se estruturar e organizar as suas ideias, tá? Então, isso tudo a gente trabalha aqui, mostrando quais são os elementos fundamentais para a introdução, os elementos fundamentais para o desenvolvimento, os elementos fundamentais para a conclusão. Agora, já que a gente mencionou aqui as 5 competências, é importante que você saiba como nós trabalhamos. Dá uma olhada aqui. Nós temos as 5 competências. Competência 1,
demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Caramba! Isso é gramática. Isso é a parte da microestrutura. É saber regência, é saber caraca, quase não sai. É saber concordância, é saber crase, é saber pontuação. Ou seja, você tem de saber o padrão culto da língua. E aí é o seguinte... No dia a dia, a gente não utiliza o português padrão, a gente utiliza o português informal e isso vai te derrubar. Olha um exemplo, o verbo chegar. No dia a dia, a gente fala que chega em. Eu cheguei em casa, eu cheguei no colégio, eu cheguei na escola. Mas o verbo chegar para o padrão culto da língua não trabalha com a preposição em, ele trabalha com a preposição a. O correto é chegar à casa, é chegar ao curso, é chegar ao colégio. Então, meu companheiro, nós temos sim de estudar regência para saber como é que vai funcionar este processo da escrita dentro do nosso texto, tranquilo? Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então aqui, meu companheiro, quando ele coloca compreender a proposta e aplicar conceito de várias áreas de conhecimento, é para que eu demonstre a total compreensão daquele tema. Porque é muito comum o aluno, quando ele é um pouco alienado, de repente ele não assiste a um telejornal, não lê uma revista, não lê um jornal, não faz um pré-vestibular, simplesmente o camarada fica assistindo a Big Brother e pronto, e acabou. Meu parceiro, ele não sabe nada sobre o que está acontecendo. Então é capaz do camarada colocar ali um tema que ele não tem noção nenhuma e ele vai escrever sobre outra coisa completamente diferente. Então isso pode acarretar, com certeza, a um 0 absoluto na tua prova. Agora, competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Na verdade, aqui é a hora de você mostrar o teu conhecimento de mundo, é mostrar que você realmente é um camarada antenado, que você tem o domínio sobre aquele assunto e organizar e selecionar todas as informações que você vai colocar ali. De repente, se você vai utilizar um discurso de autoridade, que é para dar mais força àquele texto, se você vai fazer uma citação direta, ou se você vai parafrasear algum texto de um autor importante, tudo isso daqui denota conhecimento de mundo e, consequentemente, o avaliador ele vai perceber, opa, esse cara é coerente, esse cara é inteligente, essa nota merece ser aumentada. Agora, se o camarada não tem conhecimento de mundo nenhum, é óbvio que isso daqui também será abaixado. Olha a quarta competência, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Exatamente aquela conjunção que eu botei para vocês. É óbvio que aqui eu tenho de utilizar os elementos que vão fazer uma coesão referencial, como os pronomes que retomam elementos que já foram apresentados no texto para evitar uma repetição, mas eu também vou trabalhar aqui muito bem a conjunção, para mostrar se eu estou trabalhando ali uma oposição, se tem uma relação de causa e consequência, se tem uma relação de finalidade, se tem uma relação de conclusão. Então isso daqui, muito importante. Basicamente o que o camarada está cobrando de você aqui, a conjunção. Tá? E aqui, competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Como assim? Na redação do Enem, geralmente o camarada ele vai trabalhar um problema. E para que ele coloque este problema, ele, de certa forma, vai exigir uma intervenção sua. Então, você, de certa forma, vai ter de dar a solução para aquele problema. De acordo, é óbvio, com o teu conhecimento de mundo, com o teu ponto de vista. Só que eu tenho que tomar cuidado com a relação dos direitos humanos. Então, o que eu não posso ser na redação do Enem e, de preferência, em nenhuma outra redação de concurso e, de preferência, também não posso ser na minha vida social, na minha vida comum. Eu não posso ser preconceituoso. Então, se o camarada está trabalhando um assunto religioso, sei lá, uma religião espírita, eu não posso ser preconceituoso e chegar falando que é todo mundo macumbeiro. Todo mundo macumbeiro, vai queimar no fogo do inferno. Não posso.
Se o camarada está trabalhando um aspecto sobre relações homoafetivas, né, casais do mesmo sexo, eu não posso falar, tem todo mundo que morrer nessa porra aí. Todo mundo vai queimar no fogo do inferno porque é todo mundo sodomita. Não posso fazer isso, pelo amor de Deus, porque eu estarei sendo o quê? Preconceituoso, estarei ferindo os direitos humanos. Redução da maioridade, né? Tá em voga aí, tá todo mundo discutindo. Tem todo mundo que morrer, porque é todo mundo sementinha do mal, esses menores aí, esses pivetes. Quero que todo mundo morra queimado naqueles pneus que eles colocam lá no morro. Eles têm mais é que morrer mesmo, porque esses pivetes são tudo bandido. Quem mora na favela é tudo bandido. Eu não posso fazer isso, porque eu estou ferindo o quê? Os direitos humanos. Eu estou sendo preconceituoso. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esses assuntos que de certa forma são polêmicos, contundentes, mas eu tenho de respeitar sim as diferenças. Eu tenho de respeitar o nordestino, eu tenho de respeitar o negro, eu tenho de respeitar a mulher, eu tenho de respeitar o camarada que mora em comunidade, eu tenho de respeitar o gay, a lésbica, o simpatizante. Por quê? Porque nós todos somos iguais. Então, eu vou ficar desrespeitando o outro? Com que cabimento? Com nenhum. E, num concurso público, você vai me dar esse mole? Meu parceiro, pelo amor de Deus, né? Agora, que nós entendemos as estruturas, as competências, eu quero ir um pouquinho além com você, ó. Um dos problemas que ocorre com alguns candidatos no momento de fazer a redação, é interpretar erradamente o tema proposto pela banca. Isso acontece muitas vezes por falta de conhecimento do assunto, ou até do significado de uma ou mais palavras da proposta. Por isso é preciso valorizar a leitura de jornais, revistas, textos informativos e didáticos, enfim. Deve-se ter atenção ao fato de que uma mesma palavra pode ter mais de um significado e, dessa forma, deve-se analisar detalhadamente o tema. Reflita sobre ele antes de escrever. E é o seguinte, meu parceiro. Lembra que eu disse que é importante você seguir alguns conselhos? E hoje eu já dei um, que é você gravar as conjunções. Outro conselho é buscar textos que vão te dar bagagem cultural para poder produzir uma boa redação no Enem, ou, na verdade, qualquer bom texto. Primeira coisa, eu tenho de ler os editoriais, como eu falei a vocês. Por que eu tenho de ler o editorial? Vamos lá, vou explicar. Ninguém aqui quer que de uma hora para outra você vire um Machado de Assis, porque é óbvio que isso não vai acontecer. Se nem professores de língua portuguesa que estão aí estudando há anos, com graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, são capazes de escrever como Machado de Assis, é óbvio que a gente também não quer que você faça isso. Agora, eu quero que você seja capaz de reproduzir bem o texto que está sendo cobrado. E por que a gente vai estudar sempre o editorial? Eu já disse a vocês que é o espaço da instituição, do jornal, em que eles expõem o ponto de vista deles sobre algum assunto vigente da sociedade. Se ele vai expor o ponto de vista, é porque ele vai produzir uma dissertação, ou seja, ele vai defender uma tese. E como é que vai ser essa dissertação do editorial? Será uma dissertação argumentativa em prosa, ou seja, um texto que possui uma estrutura linear, um texto que possui início, meio e fim, ou seja, um texto que possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí é o seguinte: você ainda quer fazer um vestibular para poder estudar numa faculdade. Eu já passei pela faculdade, assim como muitas outras pessoas. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte: dentro da faculdade, nós lemos muito. E qual é a tendência, de repente, quando eu estou lendo determinado autor? É reproduzir as ideias e a forma como aquele autor constrói o texto. Estrutura gramatical mesmo.
Se ele escreve períodos longos, se ele escreve períodos curtos, isso acaba sendo reproduzido. Então, se você vai produzir uma dissertação argumentativa, nada mais adequado que você comece a ler um texto que sempre apresenta essa estrutura. Eu não quero que você fique pegando os textos do Machado de Assis, do Guimarães Rosa, da Clarice Lispector e fique reproduzindo aquilo, porque não será isso cobrado de você. Você tem de reproduzir os editoriais. Então, tem de ler sempre. Agora, além disso, além de trabalhar a estrutura, você está trabalhando assuntos, porque se ele vai trabalhar um assunto vigente da sociedade, provavelmente o tema da tua redação foi trabalhado em algum editorial de algum jornal. E aí, para você ampliar, sem contar com a sorte, é claro, você vai ler revistas como a Época, como a Veja, como a Carta Capital, como a Caros Amigos. E aqui, ó, eu vou falar de um jornal, na verdade é um jornal, mas que parece mais uma revista, até mesmo porque a sua tiragem é mensal, mas é extremamente importante para você que vai fazer a prova do Enem, em que vai trabalhar ali história, geografia, uma redação, até mesmo porque os assuntos são interligados, é de extrema importância que você leia a Le Monde, o jornal, né? O Le Monde, Diplomatique. É um excelente jornal, que parece mais uma revista, sua tiragem é mensal. Vale a pena a leitura de todas essas revistas e jornais aqui. Tranquilo, meu companheiro? Agora, para continuar a nossa brincadeira, já que eu já te dei as dicas, eu vou mostrar aqui alguns aspectos que nós ainda vamos trabalhar. Então, você já viu que nós trabalhamos alguns elementos. Tá, vamos lá, ó. Aqui, ó. Nós trabalhamos já, além das 5 competências, nós trabalhamos a estrutura, que é a dissertação, a introdução, a argumentação, a conclusão. Nós mostramos exemplos de redação no nosso curso, isso já foi trabalhado. Nós mostramos uma redação perfeita, uma redação que com certeza teria nota 1000, e uma outra redação que até estava bacana, mas que possuía alguns defeitos. E eu fui mostrando os defeitos para você. Opa, isso daqui eu pensei que era sempre certo e está errado, na verdade. Depois nós trabalhamos a aula de ortografia, que é para poder entender se tal palavra é com S, se é com Z, se é com C cedilha, se o mal é com U, se é com L, se o mais é com I ou se é sem I, se é onde, se é aonde, se é senão junto, se é senão separado, o uso da palavra porquê, se é um porquê junto e sem acento, se é um porquê junto e com acento, se é um porquê separado sem acento, se é um porquê separado e com acento. Então, tudo isso a gente já trabalhou. Trabalhamos também a relação da transitividade verbal, que é para você entender como é que funciona o sistema SVC, do sujeito, do verbo e complemento. Porque isso é a base para a gente poder entender regência. E a regência verbal e nominal, qual é a preposição que está sendo exigida por aquele nome, é uma preposição obrigatória, é uma preposição facultativa, vai influenciar no sentido daquele texto, e nós trabalhamos também a crase. Se tem um erro comum nas redações, não só do vestibular, mas qualquer redação, seja na escola, seja num concurso público, ou em qualquer tipo de texto que a pessoa produza para, de alguma forma, divulgar, o nome deste erro é crase. É muito comum em estabelecimentos comerciais o erro da crase. E você não pode dar mole em crase, porque crase é tranquilo. Agora, trabalhamos tudo isso e vamos trabalhar muito mais. E o que nós vamos trabalhar ainda mais? Esses aspectos microestruturais, que são aspectos gramaticais. Então, aqui ainda vai entrar a concordância, aqui ainda vai entrar a pontuação, aqui ainda vai entrar alguns elementos de paralelismos. Muita coisa gramatical aqui ainda vai entrar. Sem contar que nós ainda vamos trabalhar estes elementos aqui. Porque a ideia é a seguinte: quando eu trabalho a redação com um camarada que já possui um nível superior, ele já tem uma bagagem cultural. Então, é óbvio que ele já fez uma faculdade, já tem um conhecimento vasto, já tem, de repente, uma bagagem de leitura ampla, tem um hábito enraizado da leitura. Eu preciso ensinar para ele a estrutura.
e alguns macetezinhos. Agora, quando você é adolescente, às vezes você ainda está aí, ó, curtindo a vida doidado, está indo a festinhas, está jogando seu futebol. Ninguém quer que você pare de fazer isso. Nós só queremos que você tenha uma organização e que você destine um momento importante para o seu estudo. Aí, ó, aqui nós temos alguns assuntos importantes, assuntos variados para os quais você deve buscar provas. Então, é segurança pública, educação, infraestrutura, política, ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentável, economia e emprego de forma geral. Por que eu digo que você deve buscar provas? Porque lendo sobre estes assuntos, você vai ter um dado estatístico, vai ter um discurso de uma autoridade. Só que é o seguinte, isso, teoricamente, você deveria buscar sozinho. O que a gente vai procurar fazer aqui? Nós vamos procurar trazer assuntos, textos, na verdade, destes variados assuntos e interpretá-los com vocês. Mostrar, de repente, onde está a ideia central, onde é que está aquele tópico frasal, o argumento que foi trabalhado, a conclusão que foi trabalhada, os argumentos prós, os argumentos contras, as causas e as consequências, para que você, desta forma, aumente a sua bagagem de leitura e o seu conhecimento de mundo. Tranquilo? Então, meu companheiro, é isso. Eu já disse tudo o que tinha de dizer. Passo a mensagem final. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Então, meu parceiro, você pode ter sido reprovado, de repente, no vestibular do ano passado. Mas você não foi derrotado só porque foi reprovado. Você simplesmente perdeu. Perdeu. Só que isso vai te trazer maturidade, vai te deixar mais esperto. Opa, agora eu não posso brincar, agora eu tenho de ir direto ao ponto. E isso vai fazer com que você seja aprovado com certeza este ano. Agora, se você foi reprovado ou deu mole por algum motivo e desiste de vez, ó, decidi que eu vou desistir. Aí sim, você está derrotado. Então, parceiro, você pode dar nó em pingo d'água se você quiser. O mais idiota dos seres humanos é muito esperto, pode ter certeza. Então é isso aí, meu companheiro. Espero que você tenha gostado um pouquinho, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Dá uma nota aí para a aula que é importante para nós. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.